Olá pessoal, hoje a gente vai falar do queixo curto, do queixo pequeno. Essa nossa região do queixo na cirurgia plástica a gente chama de mento ou mentoplastia, tá? Como a gente já falou em vídeos anteriores, existe uma característica no queixo de algumas pacientes que ele pode ser mais para fora ou mais para dentro. Isso faz parte do perfil da paciente. A gente tem um vídeo do Clube da Plástica que fala sobre a perfiloplastia. É o paciente de lado ter essa proporção do nariz com o queixo. Algumas pacientes podem ter a característica de um queixo mais para dentro. Quando você olha o perfil, a reta entre o nariz e o queixo, eles não estão mais ou menos na mesma direção. E o queixo acaba se posicionando bem mais para trás. O nome disso é retrognatismo. Eu sei que é um nome feio e a gente nem precisa falar sobre isso aqui. Na verdade, eu queria falar para vocês que existe a possibilidade de uma paciente que tem incômodo com a posição do seu queixo, da gente colocar esse queixo mais para frente. A gente só precisa avaliar o porquê que esse queixo está em posição mais retrognata, mais posterior no seu rosto. Existem algumas causas para esse queixo estar em posição mais posterior, mais para dentro, tá? Uma causa que eu acho que é a mais rara é a falta de gordura, que a gente às vezes resolve com um enxertinho de gordura nessa região do queixo. São poucas as pacientes, porque normalmente são alterações tão discretas que a paciente nem percebe. As grandes alterações no queixo, elas se devem principalmente à falta desse ossinho aqui da mandíbula, que na verdade pode ser mais curto ou ele pode estar em posição mais posterior. Nós temos na verdade duas maneiras de avançar esse queixo, de colocar esse queixo em posição mais anterior. Uma delas é a colocação de prótese, de um implante, tipo o implante que a gente usa na mama, um implante que a gente usa no bumbum, na região glútea. Existe um implante para o queixo, para a região do mento. Esse implante faz com que você projete esse queixo para frente, que você possa encontrar uma harmonia melhor no seu perfil, tá? Só que a gente tem que avaliar se o seu caso é esse, porque tem alguns casos que nem a gente colocando essa prótese a gente consegue resolver, porque o problema está no osso, está na posição da sua mandíbula. Só para a gente poder esclarecer uma coisa, a cirurgia da colocação do implante na região do mento, se esse for o seu caso, ela ocorre por via intraoral, é por dentro da boca. O nosso acesso para colocar essa prótese é pela gengiva e a gente faz uma área de descolamento pequena e introduz esse implante. Os casos mais graves de queixo para dentro, de queixo curto, necessita de uma avaliação extra de um especialista, que se chama ou bucomaxilo, ou ele pode ser um odontólogo, um dentista que fez uma especialização em bucomaxilo, ou então pode ser um cirurgião plástico que fez uma especialidade de cabeça e pescoço, que fez a especialidade da região relacionada aos ossos da face, à região da face. Muitas das vezes esse avanço do queixo, essa colocação do queixo para frente, necessita da gente mexer no osso e às vezes colocar algumas plaquinhas que corrigem essa falta e promovem esse avanço dessa parte aqui. É como se você precisasse colocar o queixo uns 2 centímetros para frente e para isso precisasse cortar o seu osso em 2 partes diferentes para poder colocar esse osso para frente. E naquela areazinha que ficou faltando de osso, a gente coloca uma placa que justamente substitui esse osso que estaria faltando para o completo comprimento da sua face. Então é lógico que vocês viram que existe desde as maneiras mais simples às maneiras mais complexas da gente poder corrigir essa falta de queixo. Então cabe a sua consulta médica com o seu cirurgião, ele avaliar qual é o seu caso. Só a gordurinha resolve, só colocando a prótese de submento, a prótese de queixo
vai resolver o meu caso, ou o meu caso é um pouquinho mais grave, eu preciso procurar um bucomaxilo, ou então um cirurgião especializado em crânio maxilofacial para poder promover esse avançamento do seu queixo, da sua face. Então, isso é muito importante, embora não seja uma característica muito comum nas pacientes, aparece de vez em quando no consultório. Às vezes a paciente nem sabe que pode fazer alguma coisa por isso. Então eu gostaria de esclarecer para vocês esses tipos, essas causas, né, dessa característica do queixo curto, e que vocês possam planejar uma cirurgia ou uma consulta para uma melhor avaliação, se isso for que realmente te incomoda. Bom, pessoal, então apesar de ser um tema mais raro, né, uma característica que incomoda poucas pessoas, é bom a gente esclarecer que isso tem tratamento. Se isso for o que realmente te incomoda, procure o seu cirurgião plástico, que ele pode te orientar bem melhor. Um beijão para vocês. No próximo vídeo a gente vai continuar esclarecendo as dúvidas. Tchau, tchau.